Outro dia a gente estava assistindo um vídeo, um desenho muito bonitinho de criança, eu me esqueci o nome, e aí vem o anúncio. E no anúncio veio uma música lá, uma baixaria a música. E eu ainda falei com o Léo assim, falei, meu bem, mas o anúncio para um vídeo de criança deveria ser algo que respeitasse a criança, sabe? Aquilo me incomodou muito. Olá, sejam muito bem-vindos ao Álbum Delas. E o episódio de hoje é um especial para o Dia das Mulheres. Eu sou a Ana Júlia e tenho a honra de ter ao meu lado, apresentando juntamente comigo, a Isa Ribeiro. Tudo bem, Isa? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Ana. Tô cheia de expectativa para esse episódio, pra gente conversar muito e ainda mais com essa convidada de hoje. Com certeza, gente, ela é muito especial. E hoje, a nossa convidada... Peraí que eu tenho uma colinha aqui, gente, que eu tô meio nervosa, tá? Que aqui eu só conto história, eu não apresento muita coisa, não. E hoje nós estamos aqui com ela, que é cantora, psicóloga, especialista em psicodrama, especialista em terapia de casal e família, terapia sistêmica, mãe e esposa. Gente, ela é muita coisa mesmo. Sim, ela faz tudo isso. E é ela, gente, a Camila Campos. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Prazer de ter aqui, viu? Obrigada, o prazerão é meu. A honra é toda nossa. E aí, Camila, como que começou essa trajetória? Por onde você começou? Então, trajetória. É grande. Não, a gente ouve, eu tô velha já, né? Que nada. Não, que nada, gente. Com carinha de 22 anos. Ai, obrigada, eu recebo, eu tomo posse. Belíssima. Menina, eu me formei em psicologia. Na verdade, assim, eu canto desde aquela história, né? Nasci na igreja, os pais pastores, então eu fiz um pouco de tudo. Eu dançava na igreja, mesmo sem levar jeito pra coisa. Mas aí me encontrei no louvor, porque a minha mãe, ela que coordenava o louvor da igreja. E aí ela me levava para os ensaios, e em casa ela ensaiava comigo e foi me incentivando. E aí eu falei, não, é isso aqui que eu faço, né, com mais prazer. Dali, eu fui ingressando nessa vida, aí fui estudar canto, fui aprender alguma coisa, estudar teclado. Com 20 anos, eu gravei um EP. Meu irmão me incentivou, ele falou, não, irmã, eu acho que você não é só aqui dentro na igreja, o seu ministério, eu acho que ele é para além. Aí ele que me incentivou, me ajudou a gravar, me ajudou até a pagar na época. Que legal. Ele já trabalhava, tinha o negócio dele, né? Então foi muito legal isso, aí eu gravei esse EP. E aí, sem gravadora, sem nada, a gente vendeu 5.000 cópias do EP. Nossa, que é isso? Era pra ser mesmo, hein? Cara, aí quando é pra ser. Aí isso me chamou a atenção, porque era um negócio assim, meu irmão tocava, minha mãe ia comigo nas igrejas, né? Então, aí quando a gente viu, falou, cara, sozinho, né? Um trabalho simples, a gente... Então, porque realmente era para expandir a nível de não ficar só dentro da nossa congregação. Daí veio o segundo CD, só que aí paralelo a isso, eu entrei na faculdade, né? Eu fui fazer psicologia. As pessoas até me perguntam, mas por que psicologia? Eu nunca tive um plano B. Era psicologia. Que legal. Eu vi muito do meu pai. Ele não é psicólogo, mas ele é aquele pastor de gabinete pastoral. Então, isso... De ajudar, né? A vida toda, ele teve essa questão de sentar numa sala, ouvir, sabe? Então, isso eu gostava e me chamava atenção. E eu achei que a psicologia, em algum lugar, tinha um pouco disso. Da escuta, da empatia. E falei, cara, é isso. Então, eu fui, aí lancei um CD, psicologia. Aí formei e fui fazendo as coisas assim, paralelas, né? Legal. E hoje eu vejo que elas caminham juntas, né? A música e a psicologia, assim, me constituem e caminham juntas, uma agrega na outra, né? Em algum momento eu lembro que eu ficava assim, mas e aí, eu sou cantora ou psicóloga? E aí eu me lembro de uma terapeuta, né? Uma das que eu tive, me falou assim, você não é ou isso ou aquilo, você é e. Você é cantora e psicóloga e mãe. E tudo isso constitui a Camila. Então, eu me apropriei disso e tô levando em frente essa jornada. Legal. Né? Tem até um podcast que chama Biblioterapia. Que legal. Eu faço lá algumas reflexões sobre a Bíblia
né? Com um olhar, emocional. Né? Tira um pouco da visão só espiritual, porque a Bíblia é um livro muito completo. Sim. A gente não pode ler ele só achando que é só um livro assim de abordagem espiritual. Então tem muitas lições emocionais ali. E aí esse podcast meu eu trago essas reflexões de biblioterapia, né? Legal. A Bíblia como uma ferramenta de terapia também. E aí tá sendo bem legal. E existe um prazer nisso, né? Às vezes alguém me fala assim, mas como é que você dá conta? Eu falo, gente, cada um tem uma habilidade, Com cada certeza. um, né? Eu não daria conta, por exemplo, de lidar com sangue, né? Cada um tem ali. né? Exatamente. Um caminho. Mas, em contrapartida, a gente lida com histórias pesadas, Sim. né? E às vezes a minha mãe fala assim, não sei como é que você consegue ouvir essas coisas. E isso não... Falo, mãe, é porque realmente cada um tem o seu chamado, né? Que a gente, como cristão, a gente entende que a habilidade é isso, um chamado, né? E aí, eu amo, gente. Amo a psicologia. Você falou do podcast, e aí eu tava lembrando aqui do Fala Camila, que eu acompanhei muito quando você postava todos os vídeos. E também a gente já teve uma conversa bem rapidinha da questão de você ser cristã e ser psicóloga e de como isso, verdade. né? Eu assisti ontem os vídeos. eu tava Sim, e assistindo como isso ontem. afeta diretamente no seu desempenho como profissional. Eu queria te perguntar como você se sente sendo uma mulher, sendo cristã, tendo esse papel na psicologia, qual você sente que é a maior diferença da religião junto com a sua profissão, no que isso te afeta? Sim. Bom, o desafio ele começa já na faculdade, porque a gente é muito confrontado. Eu me lembro que logo no início, um professor perguntou, né, assim, por que eu queria fazer psicologia, e eu mencionei o pastoreio do meu pai. E ele logo já me falou, psicologia não é pastorear, né, assim... Mas não é isso, né? Eu fui inspirada, eu estava dizendo ali existe uma resistência mesmo. E, de fato, a psicologia não é uma escuta pastoral. Sim. Né? Não é, de fato. Então, a gente constrói esse entendimento, é uma profissão, eu sempre falo, né, que eu estou aqui como uma escuta profissional que tem teorias e embasamento científico para isso, né? São inúmeras teorias, mas eu escolho as teorias e as abordagens que eu quero trabalhar. E como cristã, eu opto e faço escolhas por teorias e abordagens que não ferem os princípios da palavra. Por quê? Porque o meu cristianismo vem antes da psicologia. A minha fé em Deus vem antes da psicologia. Se eu tiver que escolher, eu fico com a fé em Deus. Por quê? Porque a psicologia, assim como outras coisas, foi criado por Deus, está submisso a Deus, está sujeito a Deus. Eu falo, ela é uma ferramenta de Deus, mas soberano, né, é Deus. Então, como é que a gente trabalha? Eu escolho abordagens, eu escolho teorias, né, de investigação da alma humana, que não vão ferir a palavra, ao contrário. Você se baseia na Bíblia, né? Sempre, né? Eu não a uso enquanto ferramenta profissional, mas algumas teorias, eu ainda brinco, né? Eu costumo falar assim, tá vendo isso aqui? A Bíblia já falava isso há tanto tempo. Porque a Bíblia... Já acontecia isso lá no passado. Sim, e hoje a gente vê muitos aqui episódios. Cara, a Bíblia é um livro fantástico, que se lido com sabedoria, com o coração aberto, ela é terapêutica demais. E existem muitas, né, teorias e abordagens que não ferem a palavra, ao contrário, agregam, sabe? Agregam de uma forma linda, positiva, e é assim que a gente conduz. Enquanto consultório, você trabalha com essas teorias, né? A gente não dá aconselhamento, não é essa a palavra, pelo contrário, é algo científico, embasado, a gente trabalha com ferramentas ali, para o desenvolvimento pessoal, para a evolução, para o crescimento pessoal daquela pessoa. E a fé, porque todos nós temos fé, né? A espiritualidade, que é uma palavra assim que eu gosto, todos nós temos, e ela também tem que ser trabalhada, porque todo ser humano, ele é no mínimo tricotômico. Ele não é só o corpo ou só o sintoma emocional. Então, todo paciente que chega, ou cliente, algumas pessoas vão usar palavras diferentes dependendo da abordagem, ele também tem uma espiritualidade a ser trabalhada ali dentro, né? Seja a fé cristã ou seja outro tipo de fé. E cabe a mim ter uma empatia nessa condução. Né? Então, o espiritual também é trabalhado ali, dependendo da demanda que esse
cliente, ou essa pessoa vai me trazer. E a gente vai com sabedoria, né? E em algumas situações, a gente até tem uma abertura, porque vai existir ali uma troca, talvez da mesma fé compartilhada, mas sempre com uma ética por trás, né? E, sobretudo, né, conduzindo com abordagens, com teorias que não vão ferir a palavra. Ao contrário, a ideia é que a gente agregue, né, para o crescimento daquela pessoa. Sim. Eu falei que eu falava demais. Capaz. Vocês não me cortaram. Eu tô aqui aprendendo. Camila, deixa eu te perguntar. É uma curiosidade minha. Qual é o problema mais frequente? Eu sei que você tem um consultório, né? Sim. Eu vi lá nos seus vídeos, você tem um consultório. E quais são os problemas mais frequentes, assim, que chegam até você no seu consultório? Ou as pessoas, né, de fora, lá no consultório, que chegam para você. Qual é o problema que é mais frequente? É com pai, é com mãe? É problema no casamento, no relacionamento? 2 problemas mais frequentes. Inclusive, um deles me gerou o despertar para uma nova formação, uma nova especialização, né? Um problema que aparece muito lá são problemas em torno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, essas questões da alma, da angústia, porque o ser humano não está sabendo lidar com o rumo que a vida tomou. E isso me assusta no sentido, porque não são só adultos, são jovens. Eu atendi uma criança com 6 anos de idade, que chegou para mim já com um diagnóstico de pânico. E ele tinha crises, às vezes, dentro da minha sala, de se esconder debaixo da sala, né, de tirar toda a roupa, comportamentos assim que de fato ele estava adoecido. E era uma criança de 6 anos. Tadinho. Exatamente. E a gente vê a necessidade cada vez mais, né, de estar ali para servir, para ajudar de alguma forma. Porque ainda é um assunto muito desconhecido dentro da igreja. Sim, né? É verdade. Eu louvo a Deus porque as portas estão se abrindo para o conhecimento, né, para a gente agregar. Então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são coisas que chegam demais. E uma segunda coisa que chega demais até a nível mulher, já que a gente está no mês da mulher, são questões sexuais. Absurdamente, o tanto é incrível que as demandas, a maioria que chegam são mulheres com problema de ordem sexual. Ou casadas há muito tempo que não têm uma vida sexual felizes, ou mulheres com traumas sexuais, históricos de abuso, ou históricos de agressões do próprio marido, ou históricos de... eu tô casada há 20 anos, eu nunca tive um orgasmo com o meu marido. E mulheres que estão buscando sexualidade, sexo, prazer virtualmente, porque mulheres com muitas demandas, muitos sintomas, vaginismo, problemas de ordem sexual. Aí me surgiu um anseio por estudar e eu comecei a fazer uma nova especialização em sexologia, para eu estar mais bem preparada, para eu ter um conhecimento, né, mais sólido, para eu estar ajudando. Então são demandas. Por que eu vejo? Porque sexo e sexualidade é um trem que a gente não conversa. É um tabu dentro da igreja, é um tabu ainda. A gente não vê. Eu vou até esse mês agora em março, né, que tem muita coisa para mulher, eu vou levar uma palavra sobre sexualidade feminina. E eu nunca fui convidada para falar sobre isso, né? E é muito importante, gente, porque é um assunto que é uma realidade de todas as mulheres. A solteira tem que lidar com a sexualidade dela, né? A jovem casada tem que lidar com a sexualidade. A mulher que vem de um histórico de sexo antes do casamento, ela também tem que aprender a lidar com isso. As mulheres mais velhas que entram em menopausa, né? Que a libido cai, mas talvez o marido ainda tenha uma demanda, elas têm que lidar com uma sexualidade. E isso não é falado dentro da igreja. É algo de uma realidade para todas nós, mas a gente não conversa sobre isso. Então eu falei, vamos estudar, né? Porque a gente tem que buscar isso pra gente... E aí no consultório, a gente vê que as mulheres, ela baixa a guarda e expõem, né? Até por você ser uma mulher, eu acho que tem a questão do reconhecimento. Eu creio que vem uma empatia também, né? Não, aqui eu me sinto segura pra falar disso. É que a mulher se entende, né? Mulher com mulher dá certo ali, a gente se entende. Sim, exatamente. A questão de ser comentado por alguém que
é cristã, que tem uma vivência dentro da igreja, você cresceu na igreja, seus pais são os pastores. Então, eu acho muito importante, até pela questão também da sua influência, né? Através das redes sociais, nas pregações. É incrível ver alguém se posicionando em relação a isso e trazendo informação, que é muito necessário. Muito. Porque o versículo, o meu povo perece por falta de conhecimento, por muito tempo a gente achou que era só em relação ao conhecimento da Bíblia, né? Mas não é, a gente tem que ampliar, né? Com certeza. Então, às vezes, perece por falta de conhecimento. O conhecimento, talvez, da sexualidade, do sexo, de compreender isso como... Porque é algo criado por Deus. E a gente também tem que viver isso com plenitude, né? Mas é algo que a gente não conversa. Pelo contrário, a gente é muito reprimido nessa área, né? Então, eu tive um casal que casou, virgem, os dois, e permaneceram virgens durante muitos anos de casamento. Porque a moça, né, não conseguiu desenvolver, não conseguiu ter relações sexuais com aquele marido por uma série de traumas de repressão. E o casamento acabou com ela virgem. Então, é de uma tristeza enorme, né? Então, para você ver que é uma demanda. Jovens que estavam ali na igreja, cresceram na igreja, trabalhando na igreja. Aí as pessoas às vezes julgam, né? O casamento, alguém traiu, acabou, não sei o quê. Mas tinha uma dor, tinha um trauma ali por trás. Tinha algo que eles não conseguiram encontrar uma pessoa para escutar. Não foram instruídos, não encontraram alguém... onde eles se sentissem seguros para falar, porque sexo no casamento, né, é algo que a gente... E aí o casamento acabou, né, infelizmente. E aí eu fico me perguntando se talvez tivesse um profissional ali para ajudar, era um casamento que não teria acabado, né? Então, a gente segue aí, são essas maiores demandas que eu tenho encontrado hoje. Essas dores da alma, né? As angústias, as doenças emocionais da ordem da depressão, da tristeza ou da ansiedade, né? Da agitação com o futuro. E no âmbito feminino, são questões de ordem da sexualidade, do sexo. Eu acho muito incrível porque a minha família toda começou a fazer terapia. Que legal. Agora, e a gente fica lá em casa conversando como é incrível e também como a gente demorou tanto tempo pra ver a necessidade. Meu pai tem 50 anos, minha mãe vai fazer 46 agora. Ai, não entrega a idade da sua mãe. Beijo, pai. Beijo, mãe. Mas eles estão ótimos. Tem cara de bem mais novos. Bom. E a gente fica conversando o quanto eles estão agora tratando traumas da infância, questões da adolescência deles, vivências que eles passaram durante a vida toda. E que eles conviviam com aquilo, mas que eles meio que... só passavam por cima e não tratavam, não tinham consciência do quanto aquilo afetava eles em todas as áreas da vida de cada um deles. E eu comecei a fazer terapia primeiro lá em casa, e aí a partir da minha experiência eles começaram a fazer, e como é incrível e como é libertador, né? Como a questão da terapia vai de encontro a tudo que a gente já lê na Bíblia, da questão de ser uma qualidade de vida, da questão de ser algo que nos ajuda, que é um cuidado mesmo pessoal. E é incrível a gente conversar sobre isso e trazer a visibilidade para tantas pessoas sobre a importância do cuidado, da terapia, da saúde mental. É realmente algo muito importante. É muito importante. Eu falo que a gente, quando lê a Bíblia, lê as intervenções que Jesus fazia, era de uma habilidade terapêutica incrível. Né? E às vezes as pessoas acham que elas estão invalidando o poder de Deus. Não, Deus vai me curar. Sim, também através da terapia. Como eu falei, você não está invalidando a vida espiritual, a sua fé ou a vida de oração. Pelo contrário, você está pegando mais uma ferramenta, mais uma das formas de Deus agir, né? Se submetendo ao processo terapêutico, né? A uma pessoa que estudou, que está ali, de fato, com um conhecimento que vem mesmo, né, da sabedoria de Deus, para poder te ajudar, né? E é legal isso que você falou, que quando uma terapia é bem feita, ela ecoa em toda a família. Porque às vezes a pessoa fala para mim assim, eu tentei fazer, mas eu chegava lá, eu só ficava falando e a psicóloga, aquele treino foi bom, não. Eu falo, então o seu processo terapêutico não foi bom, não foi efetivo, né? Vamos tentar com outro profissional. Porque, gente, como em todas as áreas da vida, existem bons e ruins, né? Profissionais bons, dedicados e aqueles que nem tanto.
Então, talvez a pessoa que está fazendo terapia hoje não está sentindo uma evolução, né? Não está vendo uma diferença. Então, tenta talvez uma outra abordagem, porque a psicologia tem muitas abordagens, Sim, né? Às vezes você troca de psicólogo. Aquele psicólogo era um bom psicólogo, mas não pra você. Não pra você, Sim. exatamente. Eu falo que é igual a igreja. Tem presbiteriana, tem pentecostal, para que você possa se sentir melhor e evoluir de uma forma mais, né? E o psicólogo é a mesma coisa. Tem abordagens diferentes. Então, se você não está vendo, seus pais viram em você uma diferença e foram fazer também. Aí eu falo, se a terapia não está fazendo isso com você, então não está certo. Então, vamos mexer nisso aí, vamos procurar um outro profissional para você, porque dá muita diferença. A gente cresce e depois a gente não quer ficar sem mais. Sim. Né? A gente vê que aquilo dá resultado e depois a gente não quer ficar sem mais, né? Exatamente. Eu sou suspeita, né? Que eu faço terapia há 1 milhão de anos, né? Exatamente. Eu acho que depois que a gente conhece, a gente vê como eu passei tanto tempo sem ter uma terapia, sem ter esse cuidado comigo mesmo, né? Sim, Acho que todo mundo precisa, né? Fazer todo terapia. mundo. Tinha um estigma, né? Esse trem de doido, né? Mas eu tenho uma expressão lá de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Né? Eu falo Tá que tudo certo. tá tudo certo. Todo mundo tem, né? A Bíblia fala que Jesus veio para os doentes. E ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem Não uma... mesmo. Todos nós temos Passamos as nossas por momentos, instabilidades, né? As nossas imperfeições, é aquilo que a gente precisa melhorar. Em alguns momentos, isso está mais intenso, mais aflorado, né? Mas isso é para todo mundo. Tá todo mundo precisando Com de certeza. crescer, de evoluir, de melhorar. Por isso que a terapia, ela é para todo mundo, né? Bem-vindo para todo mundo. E ser humilde, né? Pra se deixar ser curado por outra pessoa. Exatamente. Tá aberto a isso, né? Não é coisa de louco, não, gente. Não é. Todo mundo precisa. Ou é, né? E todo mundo é um pouquinho louco. Exatamente. Ou a gente é Todo tudo mundo louco e a gente não sabe. Eu me lembro de um dos professores que eu tive de formação, de pós, né? Eu me lembro que ele fez uma pergunta: por que vocês estão aqui? E aí cada um tinha uma resposta linda, né? Pronto. Nós queremos ajudar o próximo. Porque nós... E ele falou assim, tudo errado. Vocês estão aqui porque vocês são doentes. Todos vocês. E eu nunca mais esqueci disso, porque coloca a gente nesse lugar que também precisa, né? A gente também tá sempre buscando ali um conhecimento, melhorar, né? Não estamos ali por acaso. Então, todos nós precisamos de formas diferentes, mas todo mundo precisa de ajuda. Com certeza. E já que a gente tá aqui fazendo as nossas próprias perguntas, a gente podia agora fazer o nosso momento quiz, porque a Ana separou algumas perguntas. Eu perguntei, eu fiz algumas perguntinhas aí para umas meninas que eu conheço, postei no meu Instagram, e algumas fizeram e eu vou te falando aqui e você vai responder. Eu achei algumas bem interessantes. Show de bola. Algumas até que a gente passa, né? Claro. Talvez uma menina tenha essa dúvida, mas ajuda várias outras, né? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, vamos ver, que tem várias. Vamos ver... aqui, ó. Essa aqui. A maioria com relacionamento, sabia? Viu? Tá vendo? Eu acho que é a pergunta do século, né? Sim, menina. É a pergunta questão do do século. momento. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tenho problemas com a visão de família pós-casamento. Eu e meu marido pensamos diferentes. Como fica o relacionamento com pais e irmãos após o casamento? Até que ponto é saudável e até que ponto tem que pôr limite? Como que fica a relação com a família pós-casamento, certo? Ok. E os dois têm Pontos de vista diferentes. isso, diferentes. Sim, sim. Então, vamos lá. A gente vai chamar isso de... Tem a família de origem, que é essa família onde você nasce, onde tem os seus pais, tem o seu irmão, né? E depois tem um novo sistema familiar que você entra com o seu marido, né? A família de origem, a Bíblia vai falar, deixará o seu pai e a sua mãe. Tá, mas não é pra abandonar, né, gente? Porque, gente, é importante frisar a gente isso. tem que ter uma leitura, porque às vezes a pessoa fala assim, não, casou, acabou, largou pra lá. Não é isso. Até porque senão a própria Bíblia estaria se contradizendo. Porque a Bíblia fala pra honrar o pai e a mãe. E honrar significa, eu estou casada agora, né? Mas eu visito a minha mãe, eu tenho momentos de prazer com ela, né? E a gente tem uma conexão. O que vai diferenciar agora é porque a minha prioridade deixa de ser os meus pais e se torna o meu novo sistema familiar.
Porque agora eu saio da condição, né, de um subsistema, o subsistema fraternal, onde eu sou irmã, né? E vou para um sistema novo de origem. Então, eu me torno agora parte, né, desse sistema novo. Então, eu vou priorizar agora o meu casamento. Então, não estou abandonando um para poder entrar em outro. Eu estou criando um afastamento saudável dos meus pais para poder me dedicar mais intensamente aonde agora eu sou, né, a parte daquele sistema conjugal agora. Então é muito legal isso. Mas a relação com os irmãos e com a família, eu gosto da palavra, ela tem que ir num limite saudável. No momento em que ela estiver interferindo no seu casamento, que é agora onde você tem que estar intensamente, dedicadamente, aí temos um problema. Por exemplo, questões financeiras. Costuma a gente trazer muitos problemas da família de origem para o nosso casamento. Isso é um problema? É um problema. Porque aí entra o deixará o seu pai e a sua mãe. A realidade financeira da família muda, né? A minha realidade financeira hoje é com o meu marido, né? Então, questões familiares, o limite de decisões, por exemplo, né? Às vezes você se casa, né? Tá lá com o Diego, aí vocês vão comprar uma casa. E aí, de repente, uma decisão que é sua e do Diego, seus irmãos estão entrando. Não, mas aí tem que ser assim, não pode ser assado, não sei o que e tal. A decisão é sua e do Diego. Então, qual que é o limite saudável? Aonde eu tenho essa convivência que é prazerosa com a minha família de origem, aonde o meu sangue tá lá, literalmente, né? Eu não posso abandonar eles, né? De fato, porque é um vínculo de sangue e porque a palavra fala que eu tenho que honrar os meus pais e a minha família de origem. Mas eu também não posso permitir que ela seja uma extensão da minha família agora com o meu marido. Tem que ter um limite saudável. E aonde que a gente encontra o limite saudável? Na relação marido e mulher. O que você e o Diego, o que eu e o Léo, futuramente você e o seu esposo, vamos entender como saudável. Isso é pessoal, né? Até aqui é legal. Tem gente que vai achar que o limite saudável é todo domingo estar na casa da sogra almoçando dia de domingo. E se os dois concordam com isso, isso é legal. Agora, se o meu marido, para ele já não é saudável, não, peraí, dia de domingo, eu também quero ter o meu momento a sós com você, com a minha filha. Então, nós vamos conversar e talvez vamos estabelecer 2 domingos. Então, a conversa e a comunicação é o que vai estabelecer o limite saudável entre a família de origem e a nova família, o novo sistema conjugal, que é você e o seu marido e futuramente os seus filhos. Fica claro? Dá para entender? Ótimo. Ai, que bom, então. E você quer ler algo? Vamos lá. Escolher uma boa pergunta. Muito boa pergunta dessa moça, né? Tá de parabéns. Tem pessoas que querem saber a resposta, né? Para as dúvidas dela. Tem muitas mulheres com dúvidas, né? É legal. Principalmente nessa área de casamento, namoro. Sim. É porque a gente não tem um manual de instrução, né? Podia aí ter. A gente quer que alguém ajude a gente. Sim, é interessante. Temos a Bíblia, sim. Mas é bom, né? Por isso que é bom ter uma terapeuta. Com certeza. Uma psicóloga. Exatamente. Olha, achei uma pergunta muito bacana. Tá escrito aqui, como sair da frieza espiritual quando as coisas não vão bem? É uma pergunta muito boa. Sim. Como é que a gente sai da frieza espiritual quando as coisas não vão bem? Eu vou falar da minha experiência e do que eu acredito, tá? A disciplina. Exatamente. A disciplina. Você fala muito sobre isso nos seus, né, com a sua questão com os devocionais. Sim. Porque quando as coisas não estão bem, eu falo assim, quando o barco está afundando, as pessoas costumam jogar o colete salva-vida fora para o barco não afundar, mas joga o que pode te salvar, né? Então, uma vez eu vi essa expressão assim, no filme do Titanic tem uma situação também que o cara fala, não coube muito bote salva-vidas, aí para não ficar muito pesado, porque a mulher falou assim, peraí, mas só tem isso de bote salva-vida, e se o navio afundar? Nem todo mundo te salva. Sim. Ele, não, porque ia ocupar muito espaço, mas exatamente o recurso que te salva, você abdica dele. E às vezes acontece que quando as coisas não estão bem, a gente costuma abrir mão daquilo que literalmente salva a gente, do nosso colete salva-vidas, que é a vida espiritual. Né? E aí eu falo que é aí que você tem que entrar com a disciplina, porque eu não tô bem, mas eu vou ler a Bíblia mesmo assim. Eu não estou bem, mas eu vou orar mesmo assim. E a disciplina, ela é diferente da motivação. A motivação é uma chamazinha, né? Que você vai no culto e aí aquilo pega fogo dentro de você, né? A motivação é um sentimento. A disciplina é um hábito.
O hábito, ele tem que ser repetido. E às vezes, a minha vida de oração, a minha vida espiritual vai ser boa, não porque eu estou motivada, ou porque eu estou sentindo o poder de Deus, mas porque eu tenho o hábito da leitura e da oração. A disciplina vai me levar, né? Quando eu estiver passando pela prova, dando glória a Deus, que esse cara, né? Quando eu estiver passando pela prova, quando eu estiver passando por um momento difícil, é a disciplina espiritual que vai me sustentar. E é incrível, porque às vezes eu sou muito sincera com Deus, então eu falo assim, Deus, hoje eu não tô com vontade, mas eu vou fazer mesmo assim. E é incrível que é aquilo ali que vai me sustentar. É exatamente aquilo ali que vai aquecer novamente o que eu chamava de frieza espiritual. Então, aonde não houver motivação, faça por disciplina, entendendo que às vezes a gente come, você tá sem fome, a pessoa fala assim, não, mas come porque saco vazio não para em pé, só um pouquinho para você. Então, vai lá, come o pão vivo, alimenta por disciplina, né? Porque é aquilo que vai te sustentar e que vai manter aquela chama acesa sempre. Exatamente. Né? Perfeito. A Isa fala muito bem sobre isso. A Isa é fera. Os vídeos da Isa, gente, segue lá. E eu, Isa Ribeiro. Sim. Gente, vamos dar uma pausa aqui para falar sobre o oferecimento da Nova Telecom. Sua conexão começa aqui, com os melhores planos de internet. E um abraço aí pro pessoal da Nova Telecom. E também o oferecimento da Kenny's Burger. Abraço a todos aí da Kenny's Burger. Gente, abraço grande, porque amamos hambúrguer, Nossa, viu? eu tô aqui já esperando o momento da Então, glória. menina. tem mais um ali. Então tá sendo um pouco tentador. Então já vamos abrir, né? Pra ver o hambúrguer Então, ali. minha filha, gente... Tem um pra cada. Tem que pegar ali. É a parte que a gente gosta. Essa é uma parte maravilhosa. Pode abrir mesmo? Pode abrir mesmo, À já? vontade. Pode abrir. Vamos abrir. O crente não é crente se não tiver um bom lanche, se não tiver um bom pós-culto. Sim, minha filha. Gente, crente não bebe, não fuma, mas come, tá? Crente gosta de uma comida. Alimento espiritual e físico, né, Claro. gente? É necessário. Saco vazio não para em pé. Como diz. Não é? A gente fala, olha, gente, que caixa linda. Meu Deus. Olha só. Gente, tem um negócio aqui que eu amo. Eu já vi, peraí. Ai, não fui... Olha só, as meninas abriram tudo bonitinho. Eu não fui nada elegante. olha só o meu. Eu vou virar o meu aqui, ó. Só pra aparecer aqui. É isso. Gente, tá recheado. Olha isso aqui, ó. Dadinho de tapioca. Delícia. Dadinho de tapioca. Chora, Léo. Você não tá aqui agora? Meu marido. Léo, tu não recebeu a vitória, hein? Não. Ai, que delícia isso aqui. Gente. Repete pra nós. Olha, tá bonito demais. Atenção que tá essa sacola aqui. Então só tem o meu isso aqui? Sim. Que Brasil. Peraí, vou dividir com vocês, Precisa abrir, gente. né? Acho que ela deu Momento pra nós. importante. É manhã. É isso. Aqui, ó. Gente, dadinho de tapioca é uma vida. Maravilhoso. Gente, tem até bolinho. Olha, temos recadinho dentro da embalagem, uma coisa muito especial. Muito lindo. Olha, os Chegou o hambúrgueres. momento da E vitória. eles entregam em casa? Como é que tá? Assim, Entregam. Porque isso também é muito bom, né, gente? Eu acho que tem no iFood, amor. Tem no iFood. Ah, então. Isso, as informações estão na descrição do vídeo, tá, gente? Perfeito, gente. Comida boa, que entrega em casa ainda. Maravilhoso, é disso que a gente precisa. Eu canto assim, céu na terra, sua glória. Gente, deu vontade de comer hambúrguer aí, ó. Kenny's Burger. Tá maravilhoso o dadinho de tapioca. Pode pedir. Ah, é? Olha, já abri aqui todos os hambúrgueres. Temos Muito bom. muitos. Eu acho que a Isera tava ansiosa por esse momento. Eu tava muito. Eu tava aqui sentindo o cheirinho durante o podcast hambúrguer. inteiro, durante toda a conversa. Deixa eu colocar aqui no meiozinho. Olha, você falou tão bem do dadinho que eu vou ter que pegar um. Deixa eu pegar o meu mordido aqui, gente. Ai, fica à vontade. Não, dadinho de tapioca é vida. Aqui, vocês são fitness? Como é que vocês são, assim, na vida? Ai, não sei. Deveria, né? Eu deveria estar Eu deveria também, mas Eu não vou levantar sei. essa polêmica aqui agora, não, né? Mas eu acho chique. Mas eu não sou. Gente, eu tenho esse problema. Eu não... Ai, Tô tentando, isso não admiro dá. quem consegue sempre. Admiro muito, eu Uhum. acho muito bonito, mas não é Eu bonito fico em vendo, mim. inclusive, os stories do Léo, todo dia ele treinando. Uhum. Falo, gente, Deus abençoe a disciplina, a motivação.
Enquanto vocês lembrar, vocês oram por mim, porque não é fácil eu ser casada com um marido fitness, não. Deixa com a gente. A gente quer comer um sofre, negocinho, né? eu sofro. E ele não quer, como que Não, aí funciona você quer isso? comer um negocinho, ele fica assim, ó, mas hoje é terça-feira, você vai querer... Aí eu fico meio bem, Não tem dia. não é? Aí você não vai treinar, ele já fala assim, não, mas tem que treinar, tem que levantar e tudo. Aí eu falo, gente, intercede por mim, que não é fácil, não. Deixa com a Eu sofro gente. Pode muita deixar que a gente pressão, vai lembrar de você De na nossa verdade. Eu oração. sofro muita pressão em casa, entendeu? Eu imagino. Eu imagino mesmo. No meu caso, nenhum dos dois é fitness. Deveria um pelo menos ser, pra levar o outro, Pra mas ir não. puxando o ouro. Entendi. É um pior que o outro. Não, amada, Deus tá no controle, Eu entendeu? creio. No céu todo mundo vai ser. Eu creio. No céu terá um banquete, eu creio também. Olha, ó. Ah, Kernis Burger. Kernisburger. Maravilhoso. De parabéns. Muito bom. Uhum. Ó, Vou pegar um aqui, né? Muito bom. Qual você vai querer? Tradicional, top burger. Eu vou de top burger. Aqui. Fica à Eu gosto de vontade. top. Nossa, muito bom. Obrigada, meninas. Vocês cozinham em casa? Como é que é? Tem que cozinhar, né? Às vezes eu consigo fugir do almoço. Eu tô aqui com duas mulheres casadas, né? Então Sim. vocês têm essa questão de todos os dias, Sim, né? Ter fazer essa... almoço. Lá em casa eu meu cozinho Deus. também. É você que cozinha lá? Cozinho. Eu gosto, você acredita? Você gosta? Eu Minha também mãe gosto. cozinha bem. Minha mãe... gente, o trem tá aqui um mover. Não, tá Nossa, muito não gostoso. fala O não. sangue de Jesus tem poder. O Diego tá aqui do meu lado, só seu. Chora, Diego. Chora, Diego. Ah, meu Deus, não consigo abrir. E aí, minha mãe Eu sempre te cozinhou ajudo. muito. Minha mãe gosta de cozinhar, a comida da minha mãe é boa. Aí eu fui aprendendo com ela, sabe? Ai, comida de mãe não Não tem sou igual, né? Masterchef, não, mas eu tem cozinho igual. direitinho, assim, um frango com quiabo, né? Assim, Gente, como eu ainda tô na casa dos meus queridíssimos pais, esse é o... Ela tem privilégio. Eu tô aí privilegiada e eu tô aí num limbo, porque todo mundo lá em casa cozinha bem, sim. e às vezes eu tô querendo estar na dieta e eles não estão. Né? Então o que difícil, acontece? você Eles fica- fazem uma coisa gostosa, eu fico numa situação difícil. Então é complicado. Eu te entendo, nós vamos orar por você. Por favor, interceda. Mas você gosta, Você assim, está nas de nossas cozinhar? Ou, orações. tipo, não, isso eu não é minha gosto praia. de cozinhar. Lá em Gosto. casa, assim como você falou que sua mãe gosta de cozinhar bem, lá em casa tem isso. Todo mundo gosta muito de cozinhar, cozinha bem e a gente gosta de comer. Tem essa questão. Comer é benção. Ainda mais Ai, sendo gente, mineiro, comer né? é a melhor gente coisa tá da aqui vida, com uma ó. gaúcha. Então, não é um afronte. Olha aí, eu esse tô aqui daqui, com Mas vocês conversando, eu só aqui, ó. E você a já comida mandando ver. mineira A comida mineira é não muito tem boa. igual, gente. verdade. Não tem É como. boa mesmo, gente. É. Não, Comida mineira eu é muito admito. boa. É boa, Você ótimo. admite? A comida mineira não tem igual. E aí lá em casa junta todo mundo pra fazer. E aí você chama uma pessoa pra comer um almoço, aí vira café da tarde. Aí depois vira uma jantinha. Esquenta o almoço. Não acaba, é Eu uma sei coisa como é. infinita. Aham. Você sabe É bem. bom, gente. Lá no sul é mais carne, né? Vocês gostam de carne, Sim. churrasco? Ai, a gente Oh, gosta. glória a Deus. É muito Aleluia, bom. Jesus. Não, e o churrasco do sul, né, de forma geral, é muito diferenciado. bom. É diferenciado. Eu morei lá 1 ano, né? E meu marido é morou lá verdade. 10 anos. É, E como foi a experiência? Você, Você morou a vida toda aqui em BH. E aí você mudou pro sul. Só no sul que você morou de lugar diferente sem ser aqui em BH? Só ou no sul. tiveram mais lugares? Não, só no sul. Nós passamos uma temporada em Chicago, mas um tempo mais curto. 3 ou 4 meses, mais específico para um tratamento do meu marido. Sim. Mas de morar mesmo, a gente só saiu uma vez. Porque Léo jogou no Cruzeiro 11 anos. Sim, foi muito tempo. Foi muito tempo. Chegou até um momento que eu achei assim, vai aposentar ali, né? Porque não ia sair a gente e tal, e ele ia ficando. Desculpa. Então, nós saímos só o ano passado, 2022, que aí nós fomos para Chapecó, ele jogou Sim. na Chapecoense 1 ano. E uma cidade linda. Uma cidade Que bom que você linda, gostou. comida boa. Eu fui muito bem recebida lá pela igreja Jet Church. Fiz uma amiga lá, Eliane. Inclusive, tô indo semana que vem pregar lá. Coisa boa. Coisa boa, né? Sim. Tô indo semana que vem pra pregar lá num evento de mulheres também. Legal. Então, foi uma experiência muito boa. Foi diferente, porque eu nunca tinha saído de Belo Horizonte pra morar. Eu saí, eu falo, ó, como é que Deus é, né, gente? Eu fiquei 9 anos casada sem engravidar. E Léo
jogando no Cruzeiro, a gente em Belo Horizonte. Pertinho da família, Pertinho em da família. casa. Aí, quando eu resolvi engravidar, Deus falou, agora você vai lá pra Santa Catarina. Aí ganhei neném, fui pra lá, querendo minha mãe pra me ajudar. E eu longe, né? Deus tem as suas formas, né? Sim. Mas em contrapartida, gente, como que eu cresci? Foi Imagino. o primeiro ano da minha filha. E foi um ano de crescimento pra mim. E hoje eu me sinto assim tão forte, tão corajosa. Eu enfrentei coisas lá sozinha que eu não imaginava. E hoje eu louvo a Deus por isso, porque eu voltei muito mais forte. Uma mulher, assim, eu cresci muito. Eu aprendi muito com a Bebela, mesmo ela tendo um aninho, né? Uma bebê. Mas ela me ensinou muitas coisas. E foi uma experiência maravilhosa. Talvez se eu tivesse ficado aqui, eu teria ficado muito à mercê da ajuda da minha mãe, né? Não e iria não passar, viveria né? coisas que eu vivi lá por conta... e depois a gente vai entendendo isso, né? A maternidade já tinha um significado muito profundo para mim, porque eu me espelhei muito na minha mãe. E minha mãe foi e é uma grande mãe, mas se tornou muito maior depois de tudo que eu vivi nesse primeiro ano de Bebela, sabe? Legal. Então foi uma experiência muito boa. E Deus sabe de tudo. Deus sabe o que faz, né? E aí quando eu me vi assim no auge daquela coragem, daquela força, aí Deus falou, não, agora vocês podem voltar. Agora pode Você já descansar. acostumou, vamos pra um novo ciclo. Exatamente. Agora que né? você já passou, né? Pelo que eu queria que tu passasse, agora vamos pra casa. Isso mesmo. E você falou da Bela. E como é que é pra você? Ela tem 1 ano agora, né? Sim, 1 ano e 4. Ai, meu Deus, que linda, Esses gente. dias eu fico vendo, apaixonada dos stories. Cara, Porque eu não consigo, eu tenho a minha questão com crianças, com bebês, A eu gente morro de sabe. amor. E como é que é pra você tá sendo essa experiência de ser mãe de uma menina? O que você tem mais como dificuldade? Também quais são as suas maiores alegrias? Como foi também essa transição pra Bela, que ela tava durante muito tempo só com você, lá em Chapecó, agora vocês se tornaram? uma boa pergunta. Eu esperei 9 anos de casamento. Eu tomei pílula, né, o anticoncepcional durante todo esse tempo. E aí as pessoas falavam assim, quando você quiser começar a pensar em engravidar, tira o remédio. Aí tem que esperar aí um tempo pra desintoxicar o corpo do remédio. Gente, eu tirei o remédio em novembro, em janeiro eu estava grávida. Pontual. Exatamente. E aí foi um negócio assim, eu acho que é porque eu esperei tanto mais, Léo, que Deus falou assim, não, na hora que ela tirar, ela já vai engravidar, porque senão ela pode arrepender e voltar a tomar... Mas assim, nós queríamos ter o nosso primeiro filho num momento muito consciente da nossa vida, sabe? Assim, vivemos coisas maravilhosas, viajamos, fizemos coisas muito de casalzinho, assim. Aproveitaram, né? Sim, demais. E aí chegou um momento em que a gente falou assim, não, acho que a gente tá... Porque a maternidade vem e ela muda tudo. Sim. De fato. Muda pra melhor, mas muda. E toda mudança... Rotina, né? Tudo. Muda tudo, né? Pode mudar pra melhor, mas gera na gente uma instabilidade, Desconforto, né? Um desconforto. Então, eu falei, Léo, vamos fazer isso num momento, assim, bem consciente, a hora que a gente estiver pronto pra renunciar ao que tiver de renunciar, pra mudar o que tiver de mudar, a hora que a gente estiver pronto até pra mudar a configuração do nosso relacionamento, porque muda, Sim. né? E, então tá, 9 anos de casamento, tiramos o remédio, engravidei. Foi lindo. Inclusive, eu descobri a minha gravidez no dia 8 de março, fazendo Olha pra você ver. só, Exatamente. gente. Exatamente. Que legal. Olha que data linda, né? Nossa, No Dia da Mulher. Um presente pra ela, né? Exatamente. certeza. Descobri que eu estava grávida no dia 8 de março. Que Eu achei legal, isso um presente, de um significado muito grande, né? A maternidade mostra pra gente, assim, essa questão tão da mulher, né? E aí, descobri minha gravidez. Eu sempre tive um sonho de ter uma menina, mas quando a gente engravida, a gente começa com que Deus mandar. Mas eu me lembro de uma experiência linda que uma amiga me perguntou assim, Alice, uma amiga minha psicóloga também. Ela falou assim, o que você acha que é? Aí eu falei pra ela assim, amiga, na minha intuição é um menino, mas no meu desejo é uma menina. Porque aquilo estava no meu coração. E eu e ela temos uma relação, assim, de muita sinceridade, sabe? E aí ela falou pra mim assim, então é uma menina.
Porque a palavra fala assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, não a intuição. Lindo. Aí na hora eu falei, caramba. Aí ela falou, amiga, você é uma mulher que se deleita no Senhor. Você é uma mulher que se deleita nos caminhos, que busca Ele, que vive Ele. Então Ele vai satisfazer o desejo, não a sua intuição. Nossa, que lindo. Eu fiquei tão emocionada. Aí no dia do chá revelação, na hora que eu vi que era menina, eu senti tanto assim Deus falando comigo, confirmando esse versículo na minha vida, sabe? E aí na hora eu chorei muito, assim, porque eu sentia, eu tinha isso, assim, esse desejo, eu sentia essa vontade de ter uma menininha. Ai, que lindo. E aí vem Bebela. Ela chama Bela por causa da princesa Bela mesmo, ai, né? sério? Então, menina, que é da princesa Olha Bela só. mesmo, sabe? E aí, eu sou apaixonada com essa princesa. Ai, gente, Eu que amo. lindo. O meu nome é Isabela, né? Então a gente é quase xará. Eu sou um Bela. pouco, Sim, né? é Bela, exatamente. Minha família toda me chama de Bela, então eu sou Eu apaixonada. ia Gente, esse colocar nome é lindo. Isabela, porque eu tava sem muito, assim, segurança ainda. Sim. Aí mas eu queria pôr Isabela pra virar Bela pra mim, né? Mas Bela é lindo. Aí foi quando uma amiga minha falou comigo, Sandra falou, amiga, bota logo Bela. Sim. A minha casa é cheia de enfeites da Bela e a Fera, parece uma casa kids. Ai, que lindo, gente. Eu Quem amei. entra lá fala assim, quem tem maturidade, a pessoa que mora aqui. O jogo americano é de Bela e a Fera. Gente, Então É já tava lindo. tudo eu não preciso nem ir pra planejado, era Disney, eu só ser. vou pra casa da Camila. É isso. Menina, Que pronto. tá bom já, tá Exatamente. O aniversário de Bebela foi da Bela e a Fera e foi uma mini Disney lá, Ai, assim. coisa Ai, que linda. lindo. Porque eu gosto muito. Acho que, assim, as maiores lições de vida tá nos desenhos, sabe? Se a gente Eu também assistir... gosto muito da Disney. Cara, é incrível. Tem muita lição linda de vida, sabe? verdade. Que se você sentar e assistir, você consegue transmitir valores legais, assim, para os filhos, pra gente mesmo, sabe? E a Bela e a Fera, pra mim, é um clássico, né? É verdade. Porque passam... A lição... Tem várias, mas a Sim. lição básica ali de você não olhar pro externo, né? E a Bíblia fala, gente, que Deus não olha pro homem como, né, pro que tá fora, mas para o que tá dentro. Exatamente. E a grande lição da Bela e a Fera é essa, né? Ela ama para além da aparência do Fera. Dependente da aparência dele, ela ama, né? Sim, e o Fera, ele tem problemas ali, transtorno de humor, ele tem vários problemas emocionais. Ele precisava de uma Camila Agora ele Campos na vida precisava. dele. Você quer falar? Agora eu tô pensando, como uma psicóloga vê os desenhos da Disney? Então, Você menina, analisa os personagens? É uma... Na verdade, não só os Como é desenhos da essa Disney, questão? tudo que ela assiste. Como que é? Eu tenho... Ela já quer ajudar todo mundo, né? Não, a gente vai vendo, aí eu morro de rir que o Léo fala pra mim assim, mas você não consegue só assistir, não, você tem que ficar fazendo... Mas a gente vai extraindo lições, na verdade, né? Eu falo que é terrível assistir comigo, porque eu vou falando, gente, olha isso. Eu sou assim também, eu Esse sou comentarista. comportamento. Não, é incrível. E o Fera ali, ele tem muitos problemas de comportamento, transtorno de humor, ele é agressivo. E mesmo assim, ela consegue ver algo de bom nele, Ela né? ama ele, né? Ah, isso é tão Bíblia, gente. É muito o homem vê a Bíblia. aparência, mas Deus vê o Deus nosso vê o coração, É isso. exatamente, né? E aí eu sou apaixonada. Então, Bebela Bela é a coisa mais linda da minha vida, sabe? Melhor presente, né? Não, gente, é super clichê, mas não tem coisas que a gente tem coisas que a gente não explica mesmo, verdade. assim. Ela é a coisa mais incrível. Ela é uma criança alegre. Desde que eu descobri que eu estava grávida, eu ministro na vida dela Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. E eu vejo isso nela. Ela é uma menina mansa. Ela é uma menina alegre. Ela é uma menina paz, amor. Ela é aquela criança assim, dá beijinho, ela dá. né? Ai, não, aí você é muito bonitinha. Dá vontade de apertar. E ela me ensina muitas coisas já, sabe? Ela é maravilhosa. Uma criança, assim, abençoada. Glória a Deus. É muito Eu bom. ouço de todas as mães do mundo que nenhuma conhece o amor antes de ter um filho, uma filha. Não. Né? Eu acho que quando você tem um filho, tu sabe o que é amor. Sim, sim. Aí parece que aquele vem esse sentimento de amor mesmo. Aí você fala, meu, isso é o amor. Eu nunca senti isso antes. Cara, é muito forte. E a gente muda até a percepção, assim, a gente muda em relação à nossa própria mãe. A gente cresce como filha. Olha que interessante. Você se torna mãe, mas você evolui como filha. Porque hoje eu vejo a minha mãe e meu relacionamento com ela de outra forma. A gente melhora como esposa, porque é surreal eu pensar que é a minha conexão com o Léo é que gerou a Bela. Então, assim, eu amo mais ainda o meu marido por causa disso, sabe? É um negócio que transforma tudo.
É incrível mesmo. É muito incrível, assim. Toda mulher que deseja e que pode passar por isso, eu super recomendo. São muitos desafios, mas nada supera os aprendizados e o sentimento, sabe? É maravilhoso, muito bom. O meu sonho, um dos meus maiores sonhos era me casar e ser mãe. Pronto. Não tinha, sabe? Era isso aí. Eu Meu também. sonho é ser mãe. Não, é muito bom. É realmente muito bom. É abençoado demais. E não é... O povo, hoje eu vejo o povo colocar muito terror, sabe? Ai, não quero ter, não isso, né? Cara, nem tem esse desejo, assim. Sim, eu acho que cada um tem, né? Assim, o desejo ou não. Mas às vezes eu vejo... Tudo bem a pessoa não querer ter, mas às vezes eu vejo quem tem colocando um peso tão grande, sabe? Você, quando engravidar, você também, vocês vão viver coisas assim. A gente tem que aprender a blindar os nossos ouvidos, colocar o capacete da salvação. Porque você fala, tô grávida, aí a pessoa fala assim, ih, nunca mais vai dormir. Já começa a falar, né? Sim. Só defeito. Exatamente. Aí você vai ver, nunca mais você vai tomar um banho em paz. Cara, tem muitos desafios, mas como tudo na vida, sabe? O que a gente faz, tudo dá trabalho. A diferença é que um filho traz uma gratificação que nada mais na sua vida, na minha vida, nunca nada trouxe como a Bebela, sabe? Então, é muito legal viver a experiência. E a gente tem que parar, principalmente nós mulheres com mulheres, de ficar colocando terror. Né? Verdade. Vou casar. O dia que você falar que você vai casar, alguém vai ficar falando, meu Deus, vai mexer com isso, que vai ter sempre alguém. Gente, o que eu ouvi... Não é? É que eu casei muito nova, né? Eu casei com 18 anos. Pai Meu Celeste. Deus. Novíssima. Novíssima. Meu Deus, o que eu ouvia, gente, era muito chato. A gente não pode ser pessoas que vão trazer mais dificuldade. Cara, você vai casar, que né? legal. Então, eu vou te compartilhar o que tem de bom pra mim. Tem as coisas ruins, mas eu não quero ser portador de notícia ruim, de coisa ruim, sabe? Eu quero te falar o que tem de bom no meu relacionamento. Eu quero te incentivar a ser mãe para você ver as coisas boas. Porque as coisas ruins já tá aí. Você liga o jornal, tem um tanto de coisa ruim aí. Então, a gente, principalmente nós, mulheres com mulheres, a gente tem que fazer com que a sororidade, né, que é o conceito de mulheres ajudando mulheres, a gente tem que fazer isso ficar mais forte, fazer isso, de fato, ser uma realidade, né? Outro dia eu vi uma foto que me chamou muita atenção na internet, uma adolescente no sofá, postando uma foto, mulheres ajudando mulheres, a mãe limpando a casa sozinha, né? E a filha falando assim, o almoço não tá pronto, não. Sabe? Então, a foto remetia assim, você posta na internet que você ajuda, mas em casa você não ajuda a sua mãe, né? Não faz assim, o básico, Não né? faz o básico, né? E isso, a gente tem que mudar isso, sabe? Não adianta a gente ficar com um discurso hoje em rede social, se a gente não conseguir falar para nosso amigo, pô, seja mãe mesmo, vai ser muito legal, você vai conseguir, vai dar certo, né? E é interessante porque em todas as esferas da nossa vida, né? Na maternidade, no casamento. Aí a gente entra na faculdade, a pessoa fala, ih, você vai ver agora o negócio. Sempre uma palavra ruim, né? Mas a gente tem que querer ser portador de esperança, assim, porta-voz da esperança, né? Eu estava ouvindo sobre isso outro dia numa ministração. O pastor estava pregando sobre o quanto nós precisamos aprender a viver a cultura de celebração. A saber aquilo que nós falamos, aquilo que nós entregamos sobre a vida de outras pessoas. É algo que o meu pai e minha mãe sempre falaram para mim, tem algo bom pra falar? Fala, seja bênção na vida de outra pessoa. Mas se você não tem algo bom pra falar, não coloca maldição, não fala palavras ruins que vão pesar essa outra pessoa. E como a gente precisa aprender mesmo a celebrar as outras pessoas, a falar das conquistas, a aprender a elogiar mais, a falar mais de todas essas questões de celebração mesmo, e menos das partes pesadas. E eu acho que esse é até um pouquinho da nossa cultura como cristãos. A gente muitas vezes fala muito sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas tribulações, mas a própria graça de Cristo já é a maior celebração que nós poderíamos viver. Todos os dias o nosso fôlego de vida, tudo isso já é algo incrível. Então, a gente é um milagre, né? Sim, a gente tem que aprender a testemunhar mais sobre isso nas nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas, né? Verdade. Sim, Tem pessoas que pregam e não vivem, né? Esse é o problema, igual você estava falando ali. Não adianta fazer um texto bonito na rede social e não viver isso em casa, né? Não mesmo.
ou ajudar as pessoas de fora, mas em casa tá nem aí pra ninguém. É verdade. Tem muito isso. Hoje, nossa, eu vejo muito isso. Tava falando sobre a vela e eu tava lembrando de uma conversa que a gente teve, até a minha mãe tava junto, e a gente tava falando sobre a questão dessa nossa nova geração, sobre a necessidade dos jovens, de nós e da Bela, que é essa próxima geração, se levantar como cristãos, como uma mulher, como uma influência. E o que você já tem feito em relação a isso? O que você falou da questão de Gálatas, que desde a gravidez você já profetiza isso sobre a vida dela. O que você vê que você precisa fazer? Quais caminhos você já vê a necessidade de ensinar a ela? O que você vê que são dificuldades em relação a isso, a maternidade, a nossa geração? O que você pensa sobre isso tudo? Sim, eu tenho meu pai sempre falou assim, ensine a criança, o versículo, né? Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E ele sempre fala assim, ensine a criança no caminho, significa que você tem que estar junto com ela. Não é assim, ó, ensine a criança o caminho, apontando a direção. Então, isso já é algo que, desde que eu engravidei, eu falei, Senhor, eu quero estar junto com a minha filha nessa jornada cristã. Eu quero ensinar para ela com a mãozinha dadinha, assim, no caminho. Vou trilhar esse caminho com ela. Eu não quero que a vida cristã seja algo que eu fale para ela, vai você na igreja e eu vou ficar em casa. Ou faça você dessa forma. Não. Eu quero, de fato, estar com ela. Ser companheira, né? Ser companheira. E eu quero que ela veja que eu trilho esse caminho, né? Por aí ela falar, eu vou também, porque a minha mãe vai por esse caminho, né? Então, eu tenho... eu criei algumas rotinas com ela de... Ela é um bebê, né? Mas a gente faz devocional, né? A gente tem os nossos momentos antes de dormir. Tem o versículo de antes de dormir, que eu vou repetindo. Ela não fala, mas eu fico, repete com a mamãe. Porque como a Bíblia fala também, inculcar, né? Na cabeça da criança a palavra de Deus. Então... louvor, muito louvor, porque eu acredito que a criança tem uma sensibilidade espiritual para sentir a atmosfera da adoração. Isso eu tenho feito muito com ela. Óleo ungido, eu sou a louca do óleo ungido. Né? Eu unjo a minha filha dormindo, eu unjo o corpinho dela, eu oro por ela em questões até o futuro casamento dela, eu oro por isso, né? A pediatra dela, a doutora Filó, faz uma coisa que eu acho muito linda. Ela vai na consulta, aí ela vai tirando a roupinha da Bela para pesar ela e ela vai abençoando. Eu abençoo os seus braços, a barriguinha, vai abençoando tudo enquanto vai despindo ela. Então eu vou fazendo isso o tempo inteiro, sabe? E criar essa rotina mesmo para ela ver que a palavra está inserida, né? Na nossa... Igual a gente viajou de férias, né? Fizemos um cruzeiro super legal. A gente lê a Bíblia todos os dias. Minha mãe tá aqui, tá de prova, né, mãe? A gente lê a Bíblia com ela. Aí tem umas coisinhas assim, acabou de almoçar, ela já faz assim, Isa. Ai, que porque coisa linda. ela já entendeu que tem a oração, né? Aí a gente acaba de almoçar e fala com ela, hora da oração. Aí ela junta as mãozinhas. Então, você vê que ela mesma já está entendendo. Que... O testemunho já está sendo gerado na vida dela, né? Sobretudo, eu quero que eu e o meu marido sejamos a referência dela, né? Qual que é a maior dificuldade hoje? A internet. Porque, gente, você às vezes coloca um vídeo para a criança assistir. Outro dia a gente estava assistindo um vídeo... um desenho muito bonitinho de criança, eu me esqueci o nome. E aí vem o anúncio. E no anúncio veio uma música lá, uma baixaria a música. E eu ainda falei com o Léo assim, meu bem, mas o anúncio para um vídeo de criança deveria ser algo que respeitasse a criança, sabe? Aquilo me incomodou muito, porque se você não tá de olho e passa ali o anúncio, sua criança tá exposta vendo, e era uma baixaria a música. Então, e a gente tenta colocar, a gente tenta administrar as telas também, né? Isso é muito interessante da gente conversar hoje com os pais, a gente falar disso. Mas quando ela tá exposta às telas, eu faço igual o Samuel, Misraí, né? Misraí ou Misraí que fala? Misraí, se eu não me engano. Misraí, do 3 Palavrinhas. Ele ganhou o prêmio, né? De animação, de trabalho infantil. E ele falou assim, quando a sua criança tá vendo 3 Palavrinhas, ela não está sendo distraída, ela está sendo ministrada. É isso. Eu achei isso lindo. Porque às vezes, 3 Palavrinhas é maravilhoso. Até a gente. 3 Palavrinhas eu sei todas as músicas, tá, gente? Meu amor, e quando você for mãe, você vai saber colocar, ainda mais. Você vai ver, você vai amar 3 Palavrinhas, porque a criança tá aqui inquieta, aí coloca tu, tururu, tu, tu. Aí ela já sabe, ela aí já sai nós 3 Palavrinhas. É incrível. E a criança assim, ó.
Incrível, incrível. Elas amam Três Palavrinhas. Sim, incrível. Realmente é legal. É muito legal. E eu achei lindo isso. Eu falo, eu coloco porque eu sei que ela não tá sendo distraída, ela tá sendo ministrada, sabe? Então a gente vai tentando lidar com isso, né? De sempre trazer esse equilíbrio, né? E ensinando sempre a palavra, conduzindo sempre a palavra e ao mesmo tempo orientando, porque também a internet é algo que não tem como a gente fugir dela, Não. Principalmente a geração da Bebela, Sim. né? Tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. E eu quero que ela seja uma menina inteligente, que conheça, que mexa com as coisas, que tenha acesso. Mas eu vou tentando administrar, dando equilíbrio para que ela tenha sabedoria, né? No usar essas ferramentas. E aí a gente vai devagarzinho tentando fazer o melhor. Exatamente. E as crianças, elas são muito espertas, né? Gente do céu. A minha cunhada, né? A Vanessa, irmã do Diego, ela tem um filhinho, né? Nosso sobrinho Henrique. E aí, quando a gente liga a TV, ele começa toque, toque. Porque é aquela música, toque, toque, toque. Alguém me bate. E ele fica toque, toque. Que gracinha. Eu acho tão bonitinho, gente. É muito fofo. Eles aprendem muito rápido. E ele tem 1 aninho, tá? Olha pra E você ele ver. olha, toque, toque. Já sabe o que é a muito música fofo. Toque, Toque. Eles são muito espertos. Demais. Demais mesmo. É incrível. E é muito bonitinho de ver essa evolução. É muito fofo. É lindo. Uma delícia. Não, eu sou apaixonada por criança também. Já que a gente Muito tá falando gostoso. disso, eu tenho uma pergunta pessoal. De quando você voltará a fazer projetos infantis? Porque eu adorava, meu coração faz tum, 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 tum. Eu amava, eu ouvia. Que legal, que legal. Eu queria saber em relação aos seus projetos, em relação à música, o que você pensa, até se o projeto infantil seria algo que você tem pensado por enquanto, até por causa da Bela, né? Que é uma coisa que você tem vivido muito. Demais. O que vem por aí em relação à música? Sim, eu quero muito fazer um Camila Kids 2. Porque o 1 eu fiz dedicado ao meu sobrinho. Sim. Que foi o amorzinho, assim, da minha vida quando ele nasceu. Tem uma música pra ele que se chama Rafael, que ele odeia, por sinal. Ele fala que a música é molenga. A homenagem a ele. Gente. Rafael não quer saber da homenagem dele. Não, vocês não sabem, agora ele tá grandinho, né? Ele um dia falou pra mim assim: ô tia, faz o seguinte, pega a música que você fez pra mim e dá ela pro tio Léo. Aí a música fala assim: Rafael é um anjo do céu. Aí ele falou, aí podia ficar: tio Léo é um anjo do céu. Eu falei, Rafa, Troca aí, a tia tia. fez pra você, Rafa. Ele, não, tia, é uma música muito molenga. E quantos anos ele tem agora? 5 agora. E na época ele tinha... Na época ele tava com... Foi 2018. Um ano e pouquinho. Mas ele nunca gostou. A música tinha... O CD tinha 5 músicas. As 4 primeiras ele adorava. Aí chegava na quinta, que era a dele, ele ficava assim... Nanã, nanã, nanã. Aí eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Ele detesta a música. Mas tudo bem. Tudo bem, as outras 4 ele gostava muito, Sim, né? tá Isso bom. compensa. Daí, então, agora eu queria muito fazer um pra Tio Bebela. Léo. Sim. Até porque, assim, quando a gente tem o filho da gente, isso fica... Essas coisas das musiquinhas fica muito mais intensa, né? Então, eu tô esperando ela fazer 2 aninhos, assim, porque eu queria gravar algumas coisas com ela, Ai, sabe? gente, que lindo. E tô A cheia Camila de Barros musiquinha. Não, coisa mais linda. E aí, ela é muito, ela adora música, Sim. né? Então eu tô querendo gravar com ela ano que vem ou alguma coisa assim. E esse ano eu tô pra soltar um CD com canções antigas. Ai, que sabe? legal. Eu acho que todo cantor gosta de ter um trabalho assim, né? Sim. E eu já há muito tempo queria fazer, sabe? Meu pai eu acho sempre fala lindo. comigo. Aí a gente tá produzindo e vamos lançar esse ano um CD com canções antigas. Ai, que lindo. Sabe? E aí, se Deus Eu quiser. amo Aí eu canção acho antiga, que quando a gente. gente cresce na E igreja... no antigo é muito... A gente tem toda essa vivência, faz parte da nossa vivência dentro da igreja, dos louvores e de Verdade. tudo que a gente Totalmente. cresceu ouvindo, Eu gosto. que os nossos pais nos ensinavam. Eu acho acho tão lindo lindo. trazer É um isso pra resgate. atualidade. Eu acho Isso. maravilhoso. E as músicas que eu ouvi, agora a Bebela vai ouvir, Sim, né? Nunca vai morrer, né? Aquela Isso. música sempre vai estar viva. Então, esse ano eu vou lançar esse ano ainda. E quantas serão? Né? Então, menina, a lista tá maior do que eu. Maior do que você pode. Mais do que eu posso, Entendi. exatamente. Mas eu acredito que vão ser 10 músicas. Ótimo. Maravilhoso. Vai ser um CD completo mesmo, com participações Legal. especiais. Olha só. Vai ser bem legal, bem legal Legal. mesmo. E vai ser gravação Vai ser ao vivo, benção. porque a sua última foi linda.
Ai, foi. Eu também Foi acho. Nossa, foi lindo. Foi uma noite, assim, marcante na minha vida. Eu não sei ainda. Eu tô produzindo. E aí, junto com o produtor, a gente tá meio que sentindo, assim, é um trabalho estúdio ou é um trabalho ao vivo? Eu não sei. Tô produzindo as músicas, já tenho as músicas, né? Nossa, tem... Não vou falar, não. Não Mas fala, tem deixa muita- assim, no suspense. Tem umas, assim, antigas que vão até mais pra linha do pentecostal, sabe? Oh, Assim, glória a Deus. que eu gosto. Tem uma amiga minha que fala que eu sou uma roqueira pentecostal, mas eu gosto demais e vai ficar muito legal. Eu tô Ai, eu muito feliz imagino. de estar gravando isso, sabe? Muito Já mesmo. tô na expectativa agora, esperando as Daqui a próximas pouquinho. notícias. Se Deus quiser, daqui a pouquinho vai sair, Amém. né? Então, Camila, Verdade. Olha isso, cara. Que incrível. e aí, como que foi essa experiência? A minha experiência do Raul Gil, gente, foi sensacional. Nossa, eu sou doida pra voltar lá pra me abraçar o seu Raul. Imagina. Ah, e ele deve ser muito legal, né, gente? Eu olho, Eu acho que é uma figura muito Nossa, ele deve ser icônica, né? muito Todo fofo. mundo Meu Deus, cresceu. ele é um querido. Toda geração nos conhece o Raul Gil, né? E ele foi assim, eu fui lá muitas vezes, né? Porque foram várias etapas. Pra minha surpresa, eu passei em várias etapas. Olha Porque só. quando eles me chamaram, o programa do Raul Gil é muito conhecido por bons calouros. Sim, Bons não, sim. ótimos calouros. Gabriela Rocha, gente, né? Então, vem de lá. Então, assim, sempre que a gente assistia, era o povo que cantava muito. E eu pensava assim, caramba, eu não vou passar da primeira fase, né? Eu achava... E realmente tinha gente que cantava demais lá, Isa, você tinha que ver, sabe? Aí, pra minha surpresa, eu fui passando, então eu fui lá muitas vezes. E o Raul Gil, ele se preocupava. Gente, ele me deu o telefone dele pessoal pra eu avisar Incrível. quando eu chegasse em Belo Horizonte. Que eu ia de ônibus. Aham. E ele ficava preocupado. Que graça. Sabe? Ele tinha uma preocupação. Teve uma das vezes que eu fui lá, que eu tava com febre. E ele me pegou e me levou na enfermaria. E ele foi ligar pros seus pais. E eu já tinha 23 anos. Eu não era uma, sabe? E ele todo querido. Todo querido. Ai, Eu gente, falo ele que parece ser muito querido mesmo. eu admirei mais ele ainda, porque era realmente fora das câmeras de um amor com a gente, Incrível. de um cuidado, de uma preocupação se a gente comeu bem, sabe? Assim, de uma preocupação Nossa, absurda. que legal. Ele e o Raulzinho também. Raulzinho, Sim. um querido, sabe? E foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira vez que eu apareci em rede nacional. Então eu tava ali num universo Belo Horizonte, Minas Gerais. De repente, eu comecei a receber mensagens de Tocantins, Manaus. Aí eu falei, meu Deus, olha o poder, né, assim, da rede nacional. Olha onde... E aí eu recebi um e-mail que eu nunca esqueci, de um rapaz falando que ele sofria com cálculo renal há anos. E a primeira música que eu cantei foi a música do Thales. Deus da minha vida, fica comigo. E aí esse menino me mandou um e-mail dizendo que durante a minha apresentação, ele se ajoelhou em frente à televisão e ele falava, fica comigo, tira essa dor de mim. E ele, no e-mail ele fala, nunca mais eu tive dor, nunca mais eu Olha, tive que cálculo bênção, hein? renal. E era uma pessoa assim... Na época, Tocantins, eu falei, meu Deus, olha aonde a mensagem eu cheguei. chegou. Sim. Exatamente, foi Que algo lindo. que me impactou. E eu aprendi muito, eu cresci muito. Não ganhei no programa. Com a derrota, eu compus uma música, que é a música que eu gravei com o Wesley Santos. Sim, é maravilhosa. Aquela música eu amo. é minha própria música, eu acho ela linda. Eu acho ela uma delícia, assim. E eu compus porque eu perdi, sabe? E a música fala, né? Eu vou levar a preciosa semente andando e chorando, porque eu tava chorando. Eu falo isso, que eu tava passando roupa no dia e chorando. Deus, eu perdi minha única oportunidade de gravar um CD. E mal eu sabia que Deus tinha... Tantas coisas reservadas Daí pra a ti pouco, melhores. Exatamente. E aí, eu cheguei na final, não ganhei, mas eu falo que eu ganhei, porque, Pode estar ali, meu né? Deus, foi uma experiência É um sensacional, presente. sabe? Incrível. E eu falo, eu sou doida pra voltar lá, pra me mostrar pra você, o Raul, olha o tanto de coisa boa que aconteceu. Ai. Depois que eu vim aqui, sabe, assim, realmente foi uma experiência muito abençoada. Que ter bacana. Legal. participado. Que bênção. Oi. Tudo tem um tempo, né?
Tem. Talvez não era aquele tempo que era pra você ganhar, mas hoje tu tá vendo os frutos, né? De Sem tudo que dúvida. você já passou, as experiências. E é tão legal porque eu nunca me inscrevi para este quadro, eu me inscrevi para outro. Eu lembro que eu mandei o meu vídeo para um outro quadro. E eles falaram: você apareceu aqui pra gente. Aí eu falei: que legal, né? Assim, era para eu realmente ir lá e naquele viver. quadro. Sim, naquele quadro, né? Mulheres que brilham. Eu me lembro que um dos jurados, o Zé Messias, ele até falou na primeira apresentação: olha, enquanto você cantava, eu via um brilho em você que eu não sei explicar. E eu falei: é o brilho do Espírito Santo. Por isso que era mulheres que brilham, Glória sabe? a Deus. Eu falei: é o brilho do Espírito Santo. Porque de fato não era assim a voz mais bonita, a pessoa mais talentosa, mas tinha algo da parte Brilho de do Deus Espírito ali. Santo. Que você carregava, Exatamente. né? Incrível. E foi uma experiência muito legal. Imagino. Show de bola. Então, Camila, eu vou fazer mais algumas perguntas pra ti. E eu vi aqui... Ó, se fosse mineiro, tinha falado assim, ó: eu vou fazer mais umas perguntas pra você. Aí ela: não, pra ti. É muito lindo isso, né? Chique, né? Se você, eu tinha sido pra você. Pra tu? Então, o que fazer quando a pessoa com quem você se relaciona não dedica tempo a você? Eita! Bom. Gente, isso é muito sério. Porque o dedicar do tempo é uma das comunicações de amor, né? Se não a maior. Porque o que a gente mais precisa hoje é do tempo do outro, Com né? certeza. Você não vai suprir o tempo com presentes. Você não vai suprir o tempo com palavras, né? Você precisa do tempo. Então, para essa pessoa que está ouvindo, talvez isso seja um fator indicador, né? Se esse relacionamento vai para frente ou não. Se é um namoro, acho que vale a pena reavaliar, né? Porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso. E quando a gente ama, é o que a gente quer dedicar para a pessoa. Eu quero estar com ela. Camila, eu tô casada, né? Aí a conversa já é outra. Então, nós vamos ter que reelaborar isso aí. Porque o tempo, de fato, é um comunicador de amor. Eu tô aqui com vocês hoje por amor. Eu não mandei uma mensagem, né? Eu estou aqui dedicando o meu tempo em estar com vocês, né? Então, isso tem que ser avaliado. Porque isso pode colocar em xeque essa relação. Isso pode trazer muito prejuízo para esse relacionamento. Se não, essa pessoa já deve estar até muito ferida, né? É complicado. Acho que vale uma reavaliação da relação. Se já está casada, quem sabe uma boa terapia pode ajudar essa moça a encontrar essa mulher a encontrar uma direção, né, do que fazer diante dessa situação. Gente, posso fazer mais um? Claro. Quando devo buscar a ajuda de um psicólogo para melhorar meu casamento? Às vezes, nós não atentamos e estamos tornando a situação pior a cada dia. Já devia ter buscado. Porque a gente não pode esperar a bomba explodir, né? Eu falo que a proatividade é você, antes da coisa acontecer, você já entrar em ação, né? Então, eu tô vendo que esse copo vai cair ali. Ah, se ele cair, eu limpo no chão. Não. Aí eu tô sendo passiva, né? Agora, se eu tô vendo que ele vai cair, eu falo: não, então peraí, deixa eu voltar ele pra cá, eu vou tirar ele do lugar. E aí no casamento é a mesma coisa. Eu tô vendo que a gente tá a relação, ela vai caminhando pra um lugar de falta de contentamento, insatisfação, irritabilidade, né? São sintomas. A pessoa fala A, ela já se irrita com a outra, porque às vezes a relação já tá caminhando pra um lugar, né, difícil. Irritabilidade, falta de prazer em estar junto. Observar se às vezes o casal vai ver um filme, sentam na ponta, outro no outro. A falta de prazer, né, nas pequenas coisas. Falta de admiração. Isso é uma coisa que acontece demais, né? Você tá casado, mas você acha o outro um zero à esquerda. Você não admira ele. Você vai perdendo aquele olhar de, poxa, aquela pessoa... aquela é minha esposa, aquele é meu marido, a admiração mesmo, né? E não deveria acabar, né? Não pode acabar, né? A gente até costuma falar que a paixão, aquele caliente, né? Do namoro, ele tende a estabilizar.
Eu não gosto de falar nem que ele acaba, ele estabiliza, né? Por causa da convivência. E aí o amor permanece, né? Que é diferente. Mas a admiração tem que permanecer, sabe? Você tem que admirar o outro, né? Porque aquilo mantém o amor, mantém a paixão, mantém a relação, mantém aquele desejo pelo outro, né? Então, tem que reavaliar. E eu começaria a terapia de casal, seria muito legal, né, nesse momento. Começaria logo, sabe? Não vamos esperar um dos dois sentir a necessidade de um divórcio. Vamos começar logo, né? E tentar melhorar essa relação, que é possível. Com certeza. Obrigada. Imagina. Olha, a gente já falou de muitos pontos, a gente já falou de igreja, já falamos de relacionamento, muitas perguntas, de toda a questão da psicologia. E a gente entrou no tópico da música e falamos sobre o seu DVD, sobre o seu ao vivo, que foi um projeto maravilhoso. E eu queria saber sobre as participações, que tivemos muitas participações incríveis, né? Juninho Afram, Pregador Lu, Wesley Santos. Como foi toda essa preparação? Como você escolheu essas pessoas? Foi lindo mesmo, foi algo que, literalmente, como a Bíblia fala, né? Aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu me lembro que quando eu cheguei na minha igreja, eu falei, não, eu errei o lugar, não é aqui. Tava tão mais lindo do que eu imaginava. Tinha tão mais gente do que eu imaginava. Tava tudo tão mais incrível do que eu imaginava. Foi tudo realmente muito maravilhoso. Eu queria fazer um registro de uma noite de louvor lá da minha igreja, né? Eu queria registrar aquilo. Foi gravado na minha igreja, porque eu nasci ali. Teve gente lá, Ana, que me viu na barriga da minha mãe. Que estava ali me vendo gravar o meu primeiro ao vivo. Né? Então, isso foi muito significativo para mim, sabe? Meu irmão estava comigo, tocando ali do meu lado. Isso foi muito significativo para mim. E aí, ao longo do processo da produção, eu fui criando coragem para chamar algumas pessoas. Porque a escolha, igual você perguntou, como é que foi a escolha? Foi uma escolha do coração. Eu amo o Pregador Lu. Então eu falei, vou ver se ele grava comigo. O Juninho Afram, meu Deus do céu, uma pessoa sensacional, incrível, abençoada, né? Demais. E um querido, sabe? Ele se preocupa com você, com coisas específicas. Ele orou por mim um dia, por uma questão assim, uma questão minha, pessoal, e ele preocupado com aquilo. O Regis Danese é um amigo, virou um amigo mesmo, a família Danese toda. Eu amo a Kelly, a Brendinha, o Bruno. Moraram em BH há muito tempo e a gente hoje tem um relacionamento abençoado. E o Wesley é a mesma coisa. O Wesley é um amigo. Eu falo que o Wesley é uma pessoa que eu quero levar pra minha vida toda. Porque eu admiro ele como músico, como cantor, como homem de Deus, como pai, como produtor, como, né? Como tudo. Então, eu fiquei muito feliz porque eles aceitaram o convite. Eu me senti muito honrada, muito abençoada. Imagino. Você olhar aquelas pessoas que se admira tanto. Legal. E aí, gente, eu fiquei até emocionada quando eu vi o Juninho Afram tocando ali comigo uma música minha. Nossa, eu lembro que eu e meu irmão, quando eu tinha 11 anos de idade, fui no primeiro show da Oficina G3. E aí, no dia que o Juninho tava passando som pra tocar no meu DVD, eu olhava e falava, Cabeça, que é o meu irmão, eu não acredito, ele tá aqui, sabe? A gente ficava assim, uma admiração muito grande por ele. E ele, com uma simplicidade, foi lá, sabe? Eu falei, Juninho, ele foi lá e participou e tocou. E na música com ele, a gente até faz uma emenda ali, né? Um medley com Eu Ando Pela Força do Oficina, como grande admiradora que sou, né? Então, foi muito significativo, foi muito legal e ficou um trabalho muito bem feito. Deus foi colocando as pessoas assim, e aí eu falava assim, olha, eu quero fazer um negocinho assim. Aí a pessoa ia lá e fazia um negoção, sabe? Aí eu não quero fazer um negocinho assim. Então, foi tudo transformando em algo muito mais bonito, muito mais lindo do que eu imaginava, sabe? E eu sou super grata de ter esse registro. Meu coração às vezes dói porque eu gravei ele no final de 2009, aí 2020 veio a pandemia. Então eu não tive muita oportunidade de rodar com isso, sabe? Assim, mas tá lá, tá registrado, sabe? Tá
os detalhes, cada canção. E eu fico muito orgulhosa, porque foi um processo que a gente buscou muita qualidade e porque ficou muito bonito e porque... eu sou muito agradecida a Deus por isso, muito mesmo. Você falou da questão aí do Juninho Afrão, Oficina G3, e você tem essa veia do rock, no Mulheres que Brilham, você mostrou muito isso. Sim. E como foi que você descobriu na sua família, você teve essa influência? Ou foi algo seu, ou seu irmão? Como que foi? Foi meu irmão. Meu irmão mais velho. Ele é guitarrista, né, gente? Guitarrista, a grande maioria. A grande maioria gosta muito. Então, foi assim. Ele começou a estudar guitarra, eu comecei a estudar canto. Sim. Minha mãe investia na gente. Meu irmão mais novo, ela comprou bateria. O que virou um inferno lá em casa. Me fizeram um tal de um estúdio lá em casa pro meu irmão tocar bateria. Mas já tinha quase a banda completa, Meu né? Deus, a gente achava que a gente era os Hansons, sabe? Antigamente tinha os Hansons, aí depois veio os Jonas Brothers, que era esse meu irmão. A gente achava que a gente era... Não. E daí... Só que aí meu irmão mais novo desistiu da música. E eu e o Cabeça permanecemos. E eu, logo quando eu comecei a estudar canto, eu ainda fui com um repertório, assim, muito daquilo que a gente cantava na igreja. Sim. Né? E o meu irmão, não. Ele começou a estudar guitarra, então, geralmente, estuda-se... Aí, começou a ver Steve Ray Vaughan, John Mayer, Steve Vai. E aí, ele vinha com esse conteúdo pra dentro de casa estudar. E aí eu comecei a falar assim, meu Deus, mas eu gosto disso. É bom, sim. E aí a gente começou a fazer, já não era mais os Renzo, era Sandy Júnior. Porque aí ficou o Caio e eu. E a gente queria tocar algumas coisas. Aí apareceu o Fruto Sagrado, que era a banda de rock na minha época, o Resgate, o Oficina. E a gente queria... E não tinha uma mulher... Verdade. Não tinha, né? Nunca teve Eram uma homens, mulher né? assim. Sim. Exatamente, eram sempre homens. E foi gerando em mim esse desejo de... Eu falei, poxa, eu queria fazer isso também, né? Como mulher ali, tá junto. E aí a gente foi crescendo no rock and roll, né? E eu fui vendo tanto que eu gostava disso. Tanto que dessa música, que eu falo que pra mim é uma música cheia de energia, sabe? Você ouve um rock and roll, logo você já sente aquela, sabe? E a gente foi crescendo nisso, mas eu devo muito isso porque eu fui aprendendo sobre a minha identidade musical com o meu irmão, Sim. sabe? E ele avançou muito na música, muito mais do que eu, né? Tanto é que eu falo que ele é o meu produtor, porque ele me ensina muito. Às vezes eu tô em algum processo de produção, eu não sei lidar com aquilo. Às vezes Caio, eu não tô sabendo explicar, mas eu não tô gostando disso. Aí ele vem com uma forma técnica e me explica. Não, você não tá gostando porque o som de baixo tá assim e você tá querendo aquela referência. Então eu tenho muita gratidão a ele, porque ele foi me ajudando a construir a minha identidade musical e me ensinando muito, sabe? E hoje eu sou muito orgulhosa disso, assim, sabe? Eu gosto disso pra caramba. E até hoje continua sendo um super diferencial. Acredito que não tenha mesmo outra mulher no rock dentro do gospel, né? Ou tem sim, eu tô enganada? Não, é assim... trabalhando com som, assim, dessa forma, mas um pouco mais pesado, eu não conheço. Se tem, eu quero conhecer, porque eu não conheço. Eu até tava, quando o Mauro saiu da Oficina G3, eu falei, gente, vamos fazer uma campanha pra ver uma cantora agora mulher. Sim. Né? Porque teve o PG, aí depois veio o Mauro, falei, agora podia ser uma mulher. Eu falei, eu pinto até meu cabelo de azul, se vocês quiserem, né? Mas vamos fazer uma campanha, mas não tem, assim. E eu acho que a gente tem que ter representações de todas as esferas, Com né? certeza. E o rock and roll, ele é muito... O Fernandinho, gente, é um grande roqueiro. Só que ele consegue adaptar isso. E a gente canta as músicas dele dentro da igreja. Mas se você for analisar o conteúdo, é um grande roqueiro, entendeu? As músicas dele tem... As linhas de guitarra são sensacionais, né? Ao vivo, então, parece que ele se sente mais à vontade ainda pra... Admiro demais, assim. Eu sou uma grande admiradora. Então, eu gosto muito. Gosto mesmo. Muito bom. Legal. E aí, Camila, os novos projetos para 2023? Tem muita coisa aí? Sim. Tô retomando, assim, pós-gravidez, pós-primeiro ano, né? Licença maternidade. E tô super animada, né? Tô gravando um novo trabalho com as canções antigas. Eu vou lançar um feat agora com... o meu... Como é que eu vou explicar isso? Tá. Há muito tempo atrás, eu dei uma entrevista e me perguntaram assim, quais são os 3 grandes cantores, assim, que é o seu sonho gravar? E eu respondi 3.
Pregador Lu, Oficina G3 e uma terceira pessoa, que eu vou fazer mistério aqui pra vocês ficarem, né? Tudo bem, tudo Que bem. é esse feat que vai vir. E aí, depois eu me dei conta que eu gravei com o Pregador Lu, Sim. né? Eu gravei com o Juninho Afran, Uhum. Salve, Sabe, Oficina G3. E eu gravei com essa pessoa agora. Incrível. Eu não lancei a música. Realizou Aí, os sonhos. realizei. Olha como Deus é. Aí eu me dei conta de que em 2015 eu dei essa entrevista e hoje Deus me deu esse privilégio de gravar. Então eu vou lançar agora, no próximo mês, um feat com essa pessoa. É uma música maravilhosa, Agora eu já tô gente. curiosa. Quem é a pessoa? Meu Deus, é uma pessoa assim sensacional. Onde a gente encontra a entrevista de 2015? Pra gente poder Pra ver quem é a descobrir. terceira pessoa. Sim, eu nem sim. sei cadê essa entrevista. Eu vou ter que achar pra me dar esse testemunho. Por favor. Eu vou soltar agora no próximo mês. Vocês vão ver que coisa linda. É vamos uma ficar pessoa ligado. sensacional. A música é dela. É uma pessoa incrível, sensacional. Legal. Então a gente vai lançar ele, vai lançar o CD. Continuamos com o podcast Bíblia Terapia a todo Sim. vapor. E tem muita coisa aí pra acontecer, se Deus Amém. quiser. Muito bom. Amém. Que 2023 seja cheio de bênçãos pra sua Amém. vida, Eu pros tô seus querendo gravar um feat projetos. com a Isa Ribeiro. Já ouviu falar? Gente, difícil. Eu acho ninguém já. me solicitou, senão a gente já teria gravado. Então, menina, vamos promover isso aí pra Por 2023. favor, seria uma honra. Né? Obrigada, gente. Nós que agradecemos, a honra é toda nossa. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Deus abençoe, que Ele realize e continue realizando todos os seus sonhos. Amém. Manda um beijo pra sua família, tá Pode bom? deixar, pode Deus Um beijo na abençoe. Bela, aperte ela por Sim, nós. Pode deixar. Morda ela por receber nós. aqui. Obrigada, gente. E um feliz Dia das Mulheres pra você, pra Isa. Deus abençoe vocês. Vocês são mulheres de Deus, Amém. né? E pra vocês também que estão nos assistindo, que são mulheres. Um feliz Dia das Mulheres pra vocês. Que Deus abençoe todas. Um beijo especial pra minha mãe, lá de Santa Catarina. Te amo, mãezinha. Você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Não vou falar muito, senão eu choro. Oh, saudade tá A grande. minha hein? avó, minha tia, todo mundo. Um beijo, gente. Amém, gente. Obrigada. Deus abençoe. Feliz Dia das Mulheres pra todas Feliz nós. Dia das Amém. Mulheres pra gente. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer, viu? E feliz ter Dia das vocês. Mulheres pra todo mundo que tá assistindo. É isso aí. E beijo, gente. Beijos.